Depois da preocupação de produtores da região com a falta de mais chuva na entrada do ano de 2014, os últimos dias fizeram com que janeiro chegue ao seu final com um volume de chuva dentro da média para o período na região. Uma avaliação sobre o volume de chuva no mês de janeiro nas últimas 3 décadas, conforme dados da Estação Meteorológica da UFG em Jataí, mostra que o volume de chuvas já alcançado neste mesmo mês, em 2014, está dentro da média para o período. De acordo com dados da Estação Meteorológica da UFG em Jataí, o ano com o menor acúmulo de chuva de 1980 a 2013 aqui na região foi janeiro de 93, com 85 milímetros de chuva somente. Já o ano com maior acúmulo de chuva foi janeiro de 89, com 550 milímetros de chuva. Para este ano, janeiro está dentro das expectativas, conforme os dados da Estação Meteorológica. Conforme a avaliação feita por este professor de agrometeorologia no campus Jatobá da UFG em Jataí, embora a chuva esperada para o mês de janeiro se mostre abaixo do esperado, hoje, no acumulado, ela está dentro da média. A chuva do mês de janeiro esperada, ela está abaixo da média, está em torno de 110 milímetros. Hoje o acumulado, a média em torno de 290 a 300 milímetros. Embora esteja dentro da média do esperado, que vai de 85 a 550 milímetros. Quando foi que nós tivemos menor e maior índice de chuva aqui na região? Em 1989, foi registrado aqui na nossa estação 550 milímetros de chuva no mês de janeiro, isso em torno de 23 dias de chuva, e o menor foi 1993, 85 milímetros, em torno de 16 dias de chuva. Com esses mais de 100 milímetros registrados já neste mês, nós já caminhando aí para o finalzinho do mês, de que forma isso pode ser saudável, ser bom para a agricultura na região? Ou como essa chuva vai influenciar na nossa agricultura, até porque saímos aí de um período de veranico que já causava algumas preocupações e prejuízos aos produtores. Dentro daquilo que a gente já havia falado em outras reportagens, para quem fez a semeadura da soja precocemente, talvez em outubro, agora provavelmente vai estar preparando para a colheita. E essa chuva não é tão saudável assim, porque vai aumentar a umidade de colheita e isso também acarreta prejuízo na qualidade da soja. Para quem teve prejuízo com o período de veranico? Dentro daquele período, quem plantou um pouco tarde, talvez em novembro, passou por aquele veranico e isso já refletiu na produtividade. Isso nós fizemos a simulação, dá em torno de 20% de quebra na produtividade. Para quem plantou um pouco mais tarde, talvez essa chuva agora ela tenha uma boa influência no enchimento de grão, e quem plantou no período entre final de outubro até mais ou menos meados de novembro, essa chuva já não interfere tanto, porque a planta já formou o grão e já encheu, então você está esperando a dessecação para a colheita. Conforme a meteorologia, corre o risco de um outro período de veranico? Como estão as previsões para os próximos dias, para o próximo mês? Nas observações que a gente tem, são climatológicas, em base histórica. Então agora os veranicos já são raros, agora em fevereiro, março, que é determinado períodos mais chuvosos, fechando as estações do ano. Então essa chuva que vão vir agora vão favorecer a segunda safra. E eu acredito que também está dentro da normalidade. Nós vivemos um fenômeno dessa segunda para essa terça, que foi o que chamamos popularmente de neblina. Esse fenômeno ele é raro para esse período, para esse mês de janeiro, ou ele acontece com frequência? Acontece com frequência, ele vai depender das condições da superfície. Se tiver, por exemplo, à noite for de céu limpo, então o solo vai esfriar bastante, e se tiver uma entrada de alguma massa de ar mais úmido, isso vai favorecer a formação de nuvens muito baixas, que são essas cerrações. E são comuns justamente nessa época que tem essas entradas de massas de ar.
E dessa vez nós estamos recebendo essa massa de ar vinda de que região? Ela não é muito comum, é uma massa de ar vindo do Atlântico, empurrada por um ciclone, que ela fica estacionária mais ou menos na altura de Santa Catarina, desloca o Paraná e às vezes chega até na altura de São Paulo. Isso que está empurrando essa umidade para cá, então essa chuva ela não vem do sul, ela está vindo de leste. E por isso que não persiste a chuva por muito tempo. Fica caracterizada a atmosfera como parcialmente nublado, então tem essas formações de chuva repentina, mas ela não persiste por muito tempo. Ainda quanto ao impacto da chuva nas lavouras, o engenheiro agrônomo Jair Barraque, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos e secretário da Associação dos Produtores de Grãos de Jataí, avalia que tanto para a colheita da soja quanto para o plantio do milho safrinha, o período é de normalidade. Nós temos as primeiras sojas a ser plantadas, são as precoces, está sendo colhida agora, né? Está tudo dentro da normalidade, está fazendo sol, está chovendo normalmente na parte da tarde, chuva esparsa, nem todo dia chove na mesma área, então está dando para plantar o milho safrinha normalmente, né? Porque nós precisamos do sol para colher e precisamos da chuva para poder plantar o milho, né? Então, até o momento estão dentro da normalidade. Quanto à produtividade? Essas primeiras que nós começamos, que os produtores começaram a plantar, colher, o rendimento não está bom. Está abaixo do que nós estávamos esperando e está abaixo do rendimento do ano anterior. Então, está na mesma área, com o mesmo produto, né? Está em torno de 10 até 12 sacos a menos do que o ano passado. Por quê? Porque com o calor forte e a falta de água não granou, né? Então os grãos ficou pequeno, ficou miudinho. Então diminui o peso específico, diminui o teor de óleo, né? E com isso a soja fica menos pesada e dá menos rendimento. Aqueles produtores que tiveram problema com a sua plantação durante o último veranico, essa chuva, ela traz alguma vantagem ou desvantagem para eles? Não, aquela do veranículo que tinha que estragar, estragou, né? Não tem mais saída. Mas nós temos uma soja que chama ciclo médio. Essa daí a chuva ainda beneficiou bastante, porque ela teve ainda a capacidade de encher os grãos da ponta, né? Que é aqueles grãos de cima. Então essa está sendo beneficiada por essas chuvas aí. Só para a gente finalizar, para frisar bem então, as colheitas que estão em andamento no momento. Então, agora está terminando esse ciclo de sojas precoce, que a gente chama, e vamos entrar agora na soja de ciclo médio. Aí o rendimento, a tendência do rendimento é subir um pouco. Para os produtores, o volume, o acúmulo de chuva nesse mês de janeiro está dentro da expectativa ou foge um pouco da normalidade? Não, ele está abaixo da expectativa, porque começou a ter chuva mais regular a partir do dia 24, né? Que as chuvas começou a ter mais frequência, assim, todos os dias chover. Mas antes disso estava muito irregular a chuva. Então está muito abaixo. Nós estamos acreditando que ela deve continuar assim dentro de janeiro, ainda fevereiro, mas março a perspectiva de um aumento muito grande no volume. Ainda de acordo com Jair Barraque, na safra atual em Jataí, embora muitas lavouras de soja tenham sido castigadas pelo veranico, onde alguns pontos faltou chuva por até mais de 30 dias seguidos, o que chegou a prejudicar o desenvolvimento das lavouras, numa avaliação geral, o município tende a obter boa produtividade de soja nesse ano.